que normalmente é o desenvolvedor que já desenvolveu sem falar com o DBA, e aí quando chega no DBA, o DBA fala, cara, seu modelo não vai te atender. A cultura das empresas, ela tá sempre muito focada no desenvolvimento. O caminho para o fim é quando começa a carteirada. Não, DBA, atende o desenvolvedor. E aí é treta. E infelizmente acontece muito. Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui no YouTube da Rocket City e hoje eu tô com a Dani e com a Amanda e elas vão conversar um pouquinho comigo sobre bancos de dados no geral, né? A gente vai entender um pouquinho desse ecossistema e o porquê que hoje, como eu tava falando com a Amanda antes, o porquê que existem tantas vagas diferentes voltadas só a banco de dados, sendo que antigamente a gente tinha a mesma pessoa que mexia no banco de dados, fazia o deploy, fazia o front-end e até desenhava o layout no Photoshop, se duvidar. Então, eu quero que vocês, antes de mais nada, se apresentem para o público conhecer um pouquinho mais e depois a gente já vai entrar de cabeça nos assuntos. Dani, fala um pouquinho aí quem tu é, onde que tu trabalha, qual a tua experiência com banco de dados, faz aí aquele discurso básico. Boa noite, gente, como vocês estão? Super legal estar aqui com vocês, com uma pessoa que eu amo, a Amanda, queridíssima. O Diego também, a gente se conheceu agora, mas eu já gosto de você, Diego, porque se eu não gostasse também ia ficar meio difícil. Eu trabalho com banco de dados há uns 20 anos, mais ou menos. Eu era criança, eu juro. Mentira, gente. Agora eu tô nessas de esconder a idade, entendeu? Mas eu comecei com banco de dados relacional, com SQL 6.5. Eu era uma desenvolvedora que todo mundo tentou me colocar para fazer tela, tentaram me colocar no back-end, mas eu tinha facilidade para fazer as consultas. Então, eu acho que foi meio que natural eu acabar indo mais para a área de dados do que ficar como desenvolvedora. Trabalhei durante 12 anos no mercado financeiro, passei pela B3, passei pela XP, e agora eu sou CDO do Grupo Mateus, que é o quarto maior varejista no Brasil. Agora o meu desafio mudou na parte muito mais de gestão do que de desenvolvimento mesmo, de criação de soluções. Tirando isso, eu sou uma pessoa que fala pra caramba, vocês já perceberam. Eu juro que eu vou falar Isso é bom, pouco para hoje. podcast é bom, né? Não, não é não. Daquela assim, tipo, corta o microfone dela que senão ela não para. Sou eu. Gosto muito de trabalhar com dados, mas eu acho que esses milhares de anos na área de dados, eles me fizeram ver que eu gosto mesmo de trabalhar com pessoas, então tem sido bem legal estudar sobre ética, estudar sobre aplicações de inteligência artificial, que eu acho que no momento que nós vivemos, se a gente não pensar nas outras pessoas, acho que a gente acaba perdendo muito tempo. Todo dia a gente vê o quanto o nosso tempo é sagrado. E é isso, eu acho que como eu falo muito, eu ganhei alguns prêmios, no mestrado falar muito não me ajudou, muito pelo contrário, que quem fala muito se justifica mais, então fica já a dica, e acho que é isso. Tá perfeito. Amanda, conta um pouquinho aí sobre o teu background. Oi, gente, eu sou a Amanda. Atualmente eu trabalho no Itaú. Eu não vim de desenvolvimento, inclusive depois de anos, mais de 10 anos na área de tecnologia, eu comecei a lidar com desenvolvimento diretamente agora, e eu nem brinco que é desenvolvimento, né? Eu falo que é scripts. É isso. Então, assim, eu comecei trabalhando na área de uma empresa de data center, então era muito legal aquele data center enorme, cheio de servidores, eu era ali da parte de operações, né? E eu fui crescendo ali dentro de todo esse ambiente, meio que como sysadmin ali, focado ali para backup, aqueles robôzão de backup enorme, aquelas fitas LTO para guardar informação. Trabalhando com backup, eu me aproximava muito das atividades de administração de servidores, de tecnologias ali, e banco de dados foi a que mais me chamou a atenção, né? A forma que era feita, o processo que o pessoal fazia para fazer instalação, para administrar, para atender, eu achava uma área muito interessante. Surgiu um interesse ali mesmo e eu fiquei colada na galera para começar a trabalhar com banco de dados, né? Comecei a acompanhar um pessoal, rolou a oportunidade de eu virar e comecei virando DBA ali, há mais ou menos uns 7 anos atrás. Comecei com SQL, com ambientes relacionais. Na época era só Oracle e SQL Server, né? De 2 assim eu já ficava meio, e agora? E aí passou um tempinho, comecei já conhecendo outros ambientes relacionais, entrando ali
nos projetinhos que já tinham no SQL. Passou um tempo, eu já tinha ficado ali 10 anos no UOL, passou um tempo, eu mudei para o Itaú, atualmente estou como SRE, né? E eu não cuido somente hoje do banco de dados, eu fico mais focada para o banco de dados. E também agora, como o Diego comentou, a gente tem aí vários nomes hoje para várias funções, mas a gente acaba também fazendo várias coisas a mais, né? Antes a gente focava em cada detalhe de administração, atualmente estou fazendo até coisa com microserviços, com pipeline, esteira, coisas que eu não fazia antes. Então, gosto muito do que eu estou fazendo, gosto muito da área técnica e pretendo ainda continuar um tempinho aí. É legal aproveitar que vocês têm tanto tempo na área, tanto trabalhando com dados ou até antes disso, para entender o que mudou de lá para cá, né? Porque vocês falaram, lá eu comecei trabalhando com SQL ou com Oracle, e como eu até tinha falado antes, cara, assim, quando eu fiz faculdade, até antes, lá quando eu comecei em programação, não interessa qual curso tu fosse fazer, né, em área de tecnologia, não tinha algo específico para banco de dados. Pelo menos nos lugares que eu fui, assim, era muito difícil tu ver uma pessoa falando, nossa, eu vou trabalhar em tecnologia com banco de dados. Não, a pessoa ia falar, tá, com banco de dados e o que mais, né? Qual linguagem ou qualquer coisa assim. O que é de diferente daquela época? O que mudou nesses tempos todos, de 10, 15 anos lá trabalhando com banco de dados para hoje em dia? Olha, a primeira coisa é a complexidade. Antigamente era muito mais simples, mas a estrutura também era muito mais simples, porque se você parar para analisar, você tinha sistemas cliente-servidor, que funcionavam em horário comercial. E que você criava um banco de dados pensando em economizar o hardware. Então, eu criava estruturas normalizadas, eu já sabia o que eu ia fazer, independente do banco de dados. Podia ser com SQL, podia ser com Oracle, podia ser com Postgres. Eu ia me abraçar nas formas normais, ia trabalhar com a linguagem SQL e eu sabia que dificilmente eu ia ter um sistema 24/7. A quantidade de acessos era muito menor e o formato do dado eu já sabia. O fator que trouxe, assim, essa grande complexidade foi, olha a quantidade de dispositivos hoje que acessam os bancos de dados. Então tem desde o celular, com as pessoas que já nem não têm tanta instrução, gerando dados, trabalhando com dados, e eu acho legal que essas pessoas elas são muito mais exigentes, porque elas não esperam, e aí quando elas não esperam, elas fazem outras requisições, então você começa a ter que pensar em diversas variáveis que não existiam antes. Imagina, qual modelo, qual banco de dados você vai usar? SQL, Oracle, Postgres. Acabou. Ou se eu estivesse mexendo com PHP, eu ia usar o MySQL. Agora não, eu tenho que sentar, eu preciso pensar em como que eu escalo essa aplicação, qual é o ponto de falha, qual é o melhor banco de dados, qual é a melhor licença, qual é a melhor versão, vai estar em cloud, vai estar on-premise. Se eu estiver usando uma versão community, será que a minha aplicação está de acordo com a licença? Então, eu acho que nós temos hoje variáveis demais que nós não contávamos há muitos anos atrás. Era mais fácil antes ser arquiteto, cara. Hoje em dia dá muito mais trabalho. Tem um ponto também que acho que até por questões de custo, né? Eu lembro que você vai comprar uma licença, por exemplo, de um Oracle que é bem alta, e, cara, você vai pagar um servidor robusto para aquilo. Então, não importa o que vai surgir de funcionalidade, ele vai ter que entrar naquele Oracle para dividir com os outros aplicativos. Então, às vezes, você não tinha bem tanta opção de escolha, era caber às vezes ali no bolso da empresa, né, da organização, uma licença MySQL por conta de funcionalidades novas, mais suporte. Então, normalmente era pensado tudo para dentro daquele ambiente. Então, era difícil você pensar em serviços segregados e bancos segregados, né? Essa parte da funcionalidade eu coloco num banco e essa outra eu coloco em outro banco. Isso antigamente, assim, logo que eu comecei, por exemplo, não tinha nada disso, era tudo num lugar só. Até hoje em dia, como existem tantas opções de banco, até para escolher qual banco utilizar é difícil, né? Porque na grande maioria das vezes, para os projetos que estão começando, bem na real, assim que qualquer banco vai suprir as necessidades. Mas hoje, se tu jogar lá no Twitter, por exemplo, que tu iniciou um projeto com, sei lá,
Node e Postgres, as pessoas já vão começar, não, isso é burrice, por que não usou Mongo? Mongo é muito melhor por causa disso, disso, disso. Daí outra pessoa vai botar embaixo, não, isso tá errado, deveria estar usando Firebase para salvar os dados. É muito difícil para as pessoas que estão começando a lidar com dados, para lidar com qualquer tipo de banco de dados, até para quem desenvolve, né, utilizando banco de dados, escolher em meio de tantas opções, em meio de tantas opiniões diferentes que veio para dentro do banco de dados, né? A gente vê e a gente vai conversar ainda, surgindo cada vez mais bancos de dados que são muito bons em uma tarefa muito específica, né? Veio banco de dados baseado em grafos, bancos de dados feitos para escrita, como o Cassandra. Bancos de dados agora tem o Time Series Databases. Cara, bancos de dados para arquitetura serverless. Vou fazer a famigerada pergunta para vocês de SQL versus NoSQL, então isso vocês já podem se preparar. Mas o que eu quero saber de vocês agora é como que é trabalhar com dados diariamente, né? Seja a Amanda hoje, claro, tá como SRE, mas ela já foi DBA há muito tempo. A Dani com certeza já teve que trabalhar com banco por muito tempo, mesmo indo para a área de gestão agora. O que é trabalhar com bancos de dados diariamente? É aumentar o storage quando chega no limite? É otimizar query? O que é exatamente trabalhar com bancos de dados? Assim, que eu tenho feito bastante, principalmente, eu até brinco, né? Em muitos lugares hoje, dificilmente você chega e já tem um DBA ali, principalmente se está começando algo. Então, o DBA ele vai surgir primeiro para começar a apagar incêndio. Você vê que o cara precisou ali de alguém com conhecimento em banco de dados quando alguma coisa não está indo bem, quando o sistema está ficando fora porque ele notou que o banco sentiu, que o sistema sentiu que o banco já estava indisponível. Então, assim, hoje o CDBA começa com apagar incêndio quando você entra num lugar. E em seguida, o que eu tenho feito bastante, e assim, até pelas possibilidades que existem hoje, que são várias, são migrações. Desde o meu último trabalho até atualmente, assim, eu trabalhei muito com migração, que é questão de versão, questão de sair do on-premises para a nuvem, né? Onde você consegue trabalhar com sistemas gerenciados, então você não precisa ter aquela preocupação com backups, não precisa ter aquela preocupação com apagar log de servidor, distribuir scripts para que toda aquela coisa de organização de log vai para um lugar, né? Tem log de auditoria, tem log só do que está sendo feito no ambiente. Então, todas essas coisinhas de administração que levavam tempo, isso eu não tenho feito tanto igual eu fazia antes, né? Então, só que o que eu comecei a fazer mais? Entregar infras a code. Então, hoje eu não preciso ir lá subir um cluster na mão, por exemplo, numa cloud. Eu faço toda a configuração ali do ambiente para subir o cluster, o que eu preciso, ele vai entregando via esteira. Então, eu ter o conhecimento, entender mais sobre esse ambiente, né, sobre essa cultura DevOps, também está fazendo parte do dia a dia hoje de ser um DBA. Por isso que eu fiz até aquele comentário, né? Antes era DBA, algumas pessoas eram sysadmin virando SRE e o DBA ganhou DBRE, que tipo, ele tá fazendo esse misto de sustentar o ambiente, criar automação, né? E ainda assim ser o administrador do ambiente. Eu acho que trabalhar com dados é viver com frio na barriga. E eu achava, quando eu era mais nova, eu achava que ia passar. Que com o passar do tempo eu ia ser a pessoa mais segura do mundo e dane-se o que está acontecendo no servidor. Tudo mentira, tá? Eu acho que você passa a respeitar muito mais. Por quê? Porque a gente cria projetos sempre pensando em entregar uma aplicação. 90% das aplicações são criadas para manipular dados. E aí passa o tempo, as aplicações mudam. E os dados a gente precisa reutilizar, a gente precisa manter. Por isso eu sempre fui muito medrosa, graças a Deus, porque como eu sou muito acelerada, se eu fosse acelerada assim para trabalhar, o mundo estava ferrado. Então eu acho que o trabalho com dados ele envolve muito essa noção de que você está impactando muita gente, né? Você está impactando o desenvolvedor, você está impactando o pessoal da infra e você está impactando o seu usuário, e você está impactando quem usa o serviço da sua empresa. Quando você vê uma casa, você olha sempre a frente, você olha a pintura, você olha o portão, mas você não olha o encanamento, você não olha a parte elétrica, e eu diria que o banco de dados é justamente o equivalente à parte elétrica de uma casa. Não existe uma casa sem uma fundação, mas quando você vê a casa, você nunca vai lembrar da fundação. E o banco de dados é isso. O ideal dele é realmente que ninguém nem lembre que ele existe, porque quando lembra, o mundo já está desabando.
E o dia a dia, ele envolve muito o como que eu vou facilitar. Mentira, também 90% tem as tretas, né. Que normalmente é o desenvolvedor que já desenvolveu sem falar com o DBA, e aí quando chega no DBA, o DBA fala: "Cara, seu modelo não vai te atender". A cultura das empresas, ela tá sempre muito focada no desenvolvimento. Então, o caminho para o fim é quando começa a carteirada: "Não, DBA, atende o desenvolvedor". E aí é treta. Outra coisa também é a monitoração de recursos. Então, legal, o desenvolvedor fez as queries e como que essa query está se comportando no decorrer do tempo? Quando o meu banco cresce, como que ele se comporta? Porque o banco que eu desenhei talvez não seja o melhor banco para hoje em dia, para o cenário de negócio que mudou. Então, a rotina de dados, quando ela está tranquila, ela envolve justamente esse acompanhamento para ver onde você vai evoluir, onde você pode melhorar, qual foi o ponto que escapou ou que surgiu depois de um tempo com o sistema no ar? Porque até algum tempo atrás, normalmente, os bancos de dados eles eram desenhados no começo do projeto. Então nem os times não tinham nem noção ainda dos requisitos, mas eu precisava criar uma estrutura que atendesse um requisito que ainda não é conhecido e que atendesse qualquer query. E aí esse também é um grande problema, porque ele é cultural, né, os times normalmente já avisam que querem começar a desenvolver já tendo o banco de dados, e aí com o passar do tempo você acaba tendo que acompanhar, tendo que verificar, tendo que ver o que mudou. Eu dividiria o trabalho com dados em brigas, com por uma modelagem correta, as melhorias que são alcançadas, assim, conheço muito bons desenvolvedores escrevendo queries, mas tem processos, tem melhorias que só um DBA consegue fazer, e essa observação do ambiente para verificar o que que você pode mudar, o que que você consegue melhorar. Da fala da Dani, deu pra pegar várias coisas que a gente pode entrar mais a fundo, mas eu gostei mais da última parte que ela falou das brigas, né? Então eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, a Dani falou sobre aquela parte de pensar no banco todo antes da aplicação, né? Cara, isso é uma coisa que a gente vê muito, não sei vocês, mas quando eu fiz faculdade e a gente teve algumas matérias específicas de engenharia de software e tal, tu tinha que fazer 12 a 15 diagramas antes de colocar uma linha de código, né? Que era um extremo, e hoje a gente tá quase que em outro extremo, que é basicamente já sair codando e instalando framework antes de pensar em qualquer diagrama, como que os dados vão se relacionar ou qualquer coisa assim. Dani e Amanda, um dos pontos que vocês trouxeram é a questão de deve começar a desenvolver antes de pensar em dados ou antes de conversar com DBA ou qualquer coisa assim. Quais são os problemas que isso pode acarretar e quais são os principais erros que devs cometem, na verdade, durante o desenvolvimento, que quando chega pra vocês, ai, cara, isso aqui, tipo, vai dar um trabalho. Cara, falando já até em erros reais, assim, que eu já vivi bastante. Hoje em dia, eu vejo muito as pessoas, os devs que começam já a fazer alguma entrega, desenvolver alguma coisa, eles já olham para o MongoDB justamente porque você tem mais flexibilidade em questão de schema. Você não sabe muito bem o que você quer ainda, você não sabe muito bem como isso vai evoluir, então ele é ótimo para isso e eles começam a fazer desenvolvimento ali. Só que quando isso começa a crescer um pouco, né? E você entende que você precisa de uma certa consistência ali, algumas coisas acabam falhando um pouco, principalmente na questão de falta de índice exclusivo. Então acontece de chegar, de eu já tratar casos onde há vários documentos com informações-chave duplicadas, onde faltava ali uma questão de exclusividade. A gente tem muita inserção em série sem distribuir em lote, que isso pode acarretar ali na questão de performance do ambiente, na questão de concorrência. Acho que talvez até por questão de não entender que quando você está entregando ali o ambiente, né, a sua query, fazendo a inserção, fazendo a atualização, talvez ali no que você tem de visualização mais individual, isso fica um pouco para você de que não dá tanto problema, mas isso vai crescendo e pode impactar os outros serviços, pode impactar, né, outras funcionalidades da aplicação. Então, e isso a gente só vê quando está em produção. Dificilmente a gente pega esses problemas quando ele ainda está ali em desenvolvimento, né? Então,
quando o dev ele não vem ali mostrar o que ele está pensando para entregar, se realmente é o ideal, para onde ele deve ir, mostrar que tem ali já um índice que ele está pensando, um índice exclusivo para entrega, um índice até simples para performance. Essa conversa com o DBA já mostra vários cenários, ele já olha, ele já consegue pensar em várias situações que ele passou, né, que o DBA passou, que a gente já viu muito, e ele consegue ali trocar uma ideia ali com o dev e ver, tipo, cara, vamos colocar esse índice aqui, vamos melhorar essa query, olha, essa opção que você está usando, eu conheço uma outra opção de consulta que pode ser mais performática para isso que você quer fazer. Então, acho que evitaria bastante problema se, pelo menos, trocasse uma ideia ali sabe, mesmo que informal. Eu acho que isso poderia resolver muitos problemas, mas foram mais esses casos, assim, que eu peguei até mais recentemente. Olha, eu tenho alguns casos trágicos, né. Por exemplo, desenvolvedores dificilmente vão lembrar que os índices ocupam espaço. Então, quando o desenvolvedor escolhe o banco de dados sozinho, raramente ele vai acertar no qual a configuração do servidor que ele precisa. Já começa com um problema de quando o servidor está on-premises, os desenvolvedores vão escolher um servidor de acordo com a necessidade atual. E aí a gente pode ter picos, a gente tem rotinas de manutenção, não é um momento revolta com o desenvolvedor não. Eu acho que cada um consegue enxergar melhor um pedaço. Começar um projeto sem o DBA já implica que você pode estar começando sem a infra necessária. O segundo ponto é que existem bons desenvolvedores escrevendo queries. Por quê? Porque o desenvolvedor ele pensa linha a linha. O banco de dados é péssimo para trabalhar linha a linha. Então, quando você começa a trazer processamento, trazer regra de negócio para dentro do banco, você já errou. E isso para qualquer banco de dados. Esse também é um erro muito comum. Achar que você vai criar uma procedure com todas as regras de negócio e essa é uma boa prática. Não, é a pior prática que você pode adotar. Outra coisa, achar que você vai conseguir resolver tudo com uma tabela desnormalizada. E aí você começa a ver a qualidade dos seus dados vai lá para baixo. E aí tem alguns estudos que mostram que você corrigir um banco de dados é 33 vezes mais caro do que criar um banco de dados correto. Poucas empresas têm times de arquitetura de dados para garantir que o modelo esteja efetivamente de acordo com o que o negócio precisa. Por quê? Qual é o problema de você começar a desenhar um banco de dados sozinho? Às vezes, você não entendeu o dado. Então você precisa entender como esse dado chega, como que ele é transformado, qual que é o volume, para que você consiga escolher a melhor alternativa. E hoje a gente tem muita alternativa. E isso acaba sendo um fator que dificulta o processo como um todo. Então eu já vi muita gente querer usar o MongoDB e depois reclamar que quer durabilidade, ou começa a usar o MongoDB e aí fala: "Cara, eu perdi meu dado". Perdeu seu dado por quê? Vamos lá, ninguém perde dados assim. E aí você vai ver, a pessoa não configurou o Mongo corretamente, ou está esperando dele características que são exclusivas de um banco de dados relacional. Aí saem alguns estudos. Ah, o MongoDB é muito mais lento que o Postgres. Cara, vamos ver como que foi usado um, como que foi usado o outro. Você respeitou as características? Então, isso é muito difícil. Isso, no momento de um projeto, todo mundo está pressionado, né? Normalmente a organização está esperando um resultado rápido, está esperando entregas efetivas, os times de negócio, não adianta você falar: "Cara, eu fiz todo o encanamento", ele quer ver a janela, ele quer abrir a janela, ele quer ver se o ar-condicionado está funcionando. No meio de tanta pressão, se os times não conseguem se comunicar e incluir os times de dados no começo do projeto, a tendência é que quando o negócio começa a crescer, ele vira um gremlin. Agora eu só começo minhas palestras com gremlin. Ele fofinho, que é quando você começa o projeto, né, tudo bem que ele já está na beira da piscina, mas é fofinho. E aí depois ele avança e vira aquele monstro comendo tudo quanto é recurso, e aí o negócio não pode parar, e aí a gente tem milhares de desafios para conseguir colocar as coisas no eixo novamente. O principal ponto, a falta do entendimento sobre o dado e a falta de governança. Porque quando você tem governança, você ainda consegue chegar nas áreas com mais facilidade, entender quem é que é responsável por cada pedaço e entender quem é o dono do dado. Então você começa a entender que, por exemplo, documento. Tá, o que que é documento? Pode ser CNPJ, pode ser CPF, quem é o responsável por essa informação?
E aí isso começa a ajudar bastante. Um dos pontos que tu trouxe, que é muito bacana, é a questão da comparação de velocidade dos bancos, né? Isso eu já vi vários posts assim na internet, totalmente horríveis, porque a pessoa pegava, criava uma tabela no Postgres, criava lá uma collection no Mongo, fazia 10 mil inserções e aí falava um é melhor por causa disso, outro... Cara, assim, totalmente desnecessário e isso atrapalha muito quem tá iniciando, né? Porque gera aquela sensação de que a pessoa toda hora tá fazendo uma escolha ruim, né? A pessoa vai lá, escolhe uma tecnologia para aplicação, outra pessoa vai lá e joga um post na cara dela falando por que a tecnologia que ela escolheu é horrível, que deveria estar usando outra porque faz bilhões de requisições a mais. Às vezes a gente espera o funcionamento de um banco da forma que a gente estava acostumado utilizando o outro, né? Então, isso acontece muito das pessoas que vão transicionar de um banco SQL para NoSQL, de realmente ficar procurando, ou até fazendo analogias, né? Procurando no Google, como é que eu faço tal coisa que eu fazia lá no Postgres aqui dentro do Mongo. E aí mas não, é uma forma de trabalhar totalmente diferente. Eu posso comparar isso talvez com trabalhar com programação orientada a objeto e trabalhar com programação funcional. As formas de construir as coisas são diferentes. Você não tem como procurar, como que eu construo lá a minha classe que eu fazia no Java aqui dentro do Clojure, sei lá, alguma coisa assim. Hoje, assim, existem milhares de estratégias diferentes para banco de dados, assim. A gente pode comentar algumas delas, se vocês já tiverem experiência com algumas, mas assim, entre os mais famosos, a gente vê muito pessoal falando, né? SQL padrão, MySQL, Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server e por aí vai. E NoSQL, que entra principalmente Mongo, tem até alguns outros e tal. Quais contextos, em que momento vocês acham que faz mais sentido utilizar um ou outro? Ou a grande maioria deles vai conseguir resolver os mesmos problemas se usados da maneira correta? Eu sempre começo com o seguinte ponto: o que seu time conhece? Porque, assim, a produção é um mundo à parte, né. Eu tenho que me preocupar com monitoração, eu tenho que me preocupar com backup, eu tenho que me preocupar com licença, eu tenho que me preocupar com servidor. Então, assim, a sua empresa tem, por exemplo, um SQL Server. Cara, vamos trabalhar com esse SQL Server? Ou a sua empresa vai contratar um profissional que conheça ou vai contratar uma consultoria que conheça os outros bancos de dados? Ou você tem tempo para esse projeto chegar em produção? Porque o maior problema é quando o projeto tem que chegar em produção para ontem e você resolve utilizar um banco de dados que ninguém conhece. O próprio MongoDB, eu tenho visto muita gente utilizando, falando: o Mongo é gratuito. Não, não é. Você já viu a licença? E aí tem um monte de gente aí usando o MongoDB, sem considerar que a licença dele tem uma série de cláusulas para que você possa usar a versão community em ambiente produtivo. Se eu fosse começar um projeto hoje, qual é o banco de dados que você vai usar? Para que é o projeto? Né, então isso já começa a me dar um direcionamento. Segundo ponto, o que eu tenho? Né, o que eu tenho dentro da organização? Que tipo de dado você está manipulando? Porque depende de como que você utiliza esse dado. O Mongo, ele é fenomenal para muita coisa. Supondo que eu preciso trabalhar com dados que estão trafegando pela internet no formato JSON e eu preciso ler esses dados com um desempenho muito alto. Cara, o Mongo é fenomenal. Vou conseguir lidar com todas as cláusulas da licença? Ou eu posso usar um serviço como o MongoDB Atlas, que é a versão na nuvem do MongoDB? Não, não consigo, porque aí eu coloquei mais uma variável. Será que eu tenho uma conexão de rede que vai suportar todo esse tráfego de dados entre a minha empresa ou entre os meus clientes e o MongoDB, seja lá qual a região que eu vou utilizar? Isso já é uma outra variável. Qual que é a operação principal? Eu estou lendo ou estou escrevendo muitos dados? E aí, dentro da operação principal, eu preciso tomar cuidado, porque eu tenho qual é a operação que é realizada mais vezes, que pode não ser a principal para o negócio. E aí, muitos cenários eu tenho um misto aí dos dois, e aí eu começo a pensar.
Como que eu carrego esses dados? Como que eu faço expurgo desses dados? Como que eu garanto a qualidade dos dados? Porque só usar o MongoDB, ele tem várias ferramentas para garantir a qualidade dos dados. Então, eu preciso entender o que esse banco me oferece para ele simplificar a minha vida e não para ele ser um problema quando ele estiver lá na produção. Por isso que eu acredito que, olha, sua empresa está trabalhando há 20 anos com SQL Server, você não está disposto a contratar uma consultoria ou treinar seu time para trabalhar com banco de dados NoSQL, então você vai dar um tiro no pé, porque você vai ter problemas na produção que talvez o seu time ainda não tenha conhecimento para resolver. Isso pode pôr em risco o seu negócio, então, assim, acaba acarretando uma série de fatores. Então, vai começar a mexer com NoSQL, vamos entender, vamos ver o que ele te oferece, vamos ver o que ele simplifica e vamos ver o que ele complica. Porque às vezes ele está simplificando para desenvolvimento, mas está trazendo uma grande complexidade para a operação. E aí acaba não compensando. Tem um rapaz, um DBA, acho que talvez a Dani até conhece, o Portilho. Antigamente a gente tinha muita conversa entre os DBAs, principalmente de relacional, qual era o melhor banco de dados. Sim. E ele sempre defendeu, o melhor é aquele que você sabe usar e que não vai te acordar durante a noite, né? Exato! O Portilho é fenomenal, essa frase é maravilhosa. Ele é certeiro. Então, assim, e é algo que eu sempre levo comigo, porque isso faz muito sentido. A minha curva de aprendizagem pro NoSQL, né, até pessoalmente falando, ela ainda está acontecendo. Isso que já faz um tempo que eu estou trabalhando com MongoDB. E detalhe, MongoDB. A curva de aprendizagem entre uma tecnologia, mesmo que ela seja relacional, por exemplo, Postgres e MySQL, cara, a engine delas são completamente diferentes. O funcionamento delas de um para outro é completamente diferente. Então, assim, você tem um caso lá que é um banco de dados para uma instância, já o outro não, você tem uma instância para vários bancos de dados, um tem table space. Então, tem vários detalhes que se você precisar mudar de um para outro só por achar que a SQL é do mesmo jeito, ou NoSQL, vou começar a usar o Cassandra. Não, cara, não é assim que funciona. Ou vou começar a usar o DynamoDB. Calma, tem um lance de consistência ali, de eventuais e tal, que não é bem assim que funciona. Não é simplesmente você troca e vê por cima, né? O NoSQL e o relacional. Tem muito mais por baixo dentro de cada tecnologia que é oferecida. Inclusive, eu passei muito tempo me sentindo mal quando as pessoas simplesmente passavam algo básico sobre o que elas estavam pensando em implementar e falava, Amanda, qual que é melhor, Mongo ou MySQL? E eu não sabia responder, porque na minha cabeça vinha tudo isso que a Dani falou. É algo que você vai colocar em produção já, é algo que você vai precisar que fique disponível 24 horas por dia, é algo crítico, é algo que você vai precisar de backup, sabe? Então vem tudo isso que cada uma dessas tecnologias pode atender de uma forma diferente ou não atender. Então é muito difícil até hoje a gente simplesmente responder para o pessoal qual é o melhor você usar. Óbvio que de cara essas tecnologias do NoSQL e relacional, elas de cara oferecem algo que é o quê? Por exemplo, no NoSQL, como a gente já falou, a questão de você não precisar ter ali um esquema fechado, né? Já o SQL você tem algo já mais rígido, você não tem tanto questão de, você não precisa lidar com questão de relacionamento, você joga um objeto lá dentro do NoSQL e legal, já no SQL, no relacional, você teria que lidar já com a questão de relacionamento, né? Caso colocar um telefone de cliente em uma tabela, endereço em outra tabela e cuidar disso, isso é custoso. Só que é muito importante você entender o que a sua empresa já está lidando, o que o seu pessoal já está lidando, o que o desenvolvedor já conhece. E, por exemplo, pensar em curva de aprendizado. Hoje, se você tem um desenvolvedor, uma equipe de desenvolvedores que estão ali fazendo entrega e tem ali um MongoDB que não está dando problema, que está ok, e você vai ver que isso vai crescer, cara, imagina o tempo que vai ser quando isso começar a crescer e ele precisar olhar o tempo todo para aquele banco. Você, poxa, eu preciso provisionar mais disco, eu preciso provisionar mais memória, eu preciso provisionar outro node, eu preciso começar a entender que tipo de índice criar. O MongoDB tem como você criar vários índices. Que tipo de índice eu crio aqui? E, pô, e se eu criar um índice e quebrar tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Né? E parâmetros de sistema operacional. O banco de dados, ele está ali dentro de um ambiente, principalmente tirando o Goji que a gente tem gerenciados, né? Ainda assim tem alguns parâmetros que você consegue ajustar, mas é importante você também, quando você trabalha com uma tecnologia, você entender a engine. Não,
você conseguir ir atrás de compreender a engine dela para saber o que mudar e melhorar no seu dia a dia, né? Até que você consiga ali, de fato, garantir que você tem segurança sobre o seu ambiente. Então, quanto tempo isso pode levar para o dev? Quanto isso pode custar para suas entregas, né? Isso é bom pensar nisso também. Bom, não foi hoje que a gente teve o veredito, né, de qual que é melhor, mas brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa bem prática nessa questão, né? Porque assim, como eu lido com muitas pessoas que estão pensando ou estão criando projetos novos, grande maioria dessas ocasiões, a pessoa ela não conhece nem tanto SQL muito a fundo e nem o NoSQL muito a fundo. Assim, se tu não vai ter uma pessoa dentro do teu time que vai conseguir te guiar nas decisões com dados ou qualquer coisa assim, se tu não sabe nem SQL, nem NoSQL muito bem, e se tu tá indo, tipo, já tá errado por aí. Mas, sendo mais prático, na grande maioria das vezes eu recomendo a pessoa ir com SQL. Por quê? Eu acho, na minha opinião e na minha vivência, que SQL é um pouco menos propenso, talvez, ao dev fazer uma cagada muito grande. Porque assim, por exemplo, o SQL, né? Tipo, como vocês falaram, pô, tem as colunas ali, tem a tabela. O MongoDB ou qualquer outro banco não relacional, se a pessoa não sabe o que ela tá fazendo, a chance de aquilo lá virar um Frankenstein é muito alta. Não que as pessoas não consigam fazer isso no SQL, conseguem. Já vi cada coisa que só refazendo do zero. Mas eu acho que te prende mais. Por ser relacional, eu acho que te prende mais. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês também sentem isso? Pensando assim, a pessoa iniciando o projeto com os amigos, nova startup revolucionária, ninguém ali tem nem tanto conhecimento de Mongo, nem SQL, e eles querem desenvolver o projeto. O que vocês recomendariam nesse caso? SQL. Sabe por quê? Porque com o SQL, como ele tem um esquema definido, ele te obriga a parar e pensar em qual é o esquema. Então, as chances de você criar um monstro que vai te engolir depois de 6 meses é menor. Com o Mongo, a frase do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, para o Mongo é bem isso. Porque ele te trata como adulto. E alguém que está começando a carreira nem sempre está pronto para ser adulto, para criar uma estrutura, para pensar que ser sem esquema não significa que você pode criar do jeito que você quiser. Ser sem esquema significa que o seu projeto, que seus dados evoluem com mais facilidade, sem quebrar sua aplicação. Por isso que todo mundo que está começando, que tem menos experiência com arquitetura ou não tem nenhuma noção ainda de requisitos, eu fico muito com o pé atrás de utilizar o Mongo. Eu falo, né, eu brinco assim com algumas pessoas que, cara, se você vai fazer isso na sua máquina, usa o Mongo, mas com o seu contexto, o SQL, com certeza, assim, porque o que acontece? Eu até poderia dizer assim, cara, acho legal o Mongo, dá para começar a fazer bastante coisa ali, só que eu acho que a visualização nele, para quando você precisa migrar isso para um outro ambiente, quando você percebe que ali não é o lugar de você estar com sua aplicação, é muito custoso em tempo de analista e principalmente em questão de grana. E o SQL, ele tem, além de você achar várias documentações onde você consegue ajustar e lidar com várias formas de trabalho nele, né, de vários casos de uso nele, você ainda consegue trabalhar assim com o JSON dentro dele. É possível, assim. Então, assim, ele tem muitas possibilidades também. Talvez as pessoas enxerguem que é possível você explorar muita coisa somente no MongoDB, e não é bem assim. Eu acho que, por exemplo, você olha para um Postgres, e principalmente para o MySQL, eu adoro de paixão, inclusive, o MySQL. Eu acho que você tem N possibilidades ali de trabalhar, de entregar algo legal, e começar com nada muito caro, principalmente, né? Então, para você evoluir ali aquele ambiente, é muito mais prático. E eu vou falar para você que a documentação, Stack Overflow para MySQL é algo assim, sabe, parece águas claras, são límpidos, é muito legal, você acha a informação ali de forma bem clara e que sempre vai te ajudar bastante. Comunidade PHP quase que formou, né, o tanto de dúvida que tem no Stack Overflow envolvendo MySQL por todas as aplicações, WordPress, Magento, Laravel, que tudo na grande maioria das vezes usa MySQL, quase que formou esse arsenal de dúvidas que a gente tem.
Trazendo um pouco mais ao que a Amanda falou bastante, que é a questão de bancos gerenciados, né? Antigamente a gente tinha que, basicamente, construir toda a infra do zero para os bancos, ou até o banco ficava junto com a aplicação. Até em algumas aplicações hoje em dia, ainda, principalmente aplicações menores, o pessoal ainda sobe o banco junto com o serviço da aplicação em si. Mas chega um momento ele começa a escalar, ter que fazer algum tipo de escalonamento horizontal, isso já perde totalmente a validade. E aí eu queria entender um pouquinho com vocês como que funciona essa parte de escala dentro de bancos de dados, né? Como que cada banco se comporta. Eu sei que o Mongo tem aquele conceito, acho que é de shards, né? Umas coisas assim. Já dentro do Postgres a gente pode fazer de outra forma, do relacional. Então, como que vocês lidam com o escalonamento do banco hoje? Quem é dev, por exemplo, eu tenho mais costume, sei lá, fala de Kubernetes lá. Hoje, escalonamento para dev já virou um negócio muito... Ou o cloud provider ele entrega pronto quase, ou você vai fazer, a maioria das empresas recorre ali ao escalonamento horizontal, vai criando mais máquinas, né, e tudo mais. Como que funciona isso no banco, né? Porque você não pode simplesmente sair criando mais máquinas, porque os dados, eles precisam ficar alocados em algum lugar. Mais máquinas acessando os mesmos dados não me parece fazer tão sentido. Então, como é que funciona a escala dentro de banco de dados? Depende do banco. O Mongo, por exemplo, ele tem um conceito de primários e secundários, e aí eu consigo dividir os dados e aliás acho que essa é a grande sacada dos bancos de dados NoSQL, né, uma das características mais bacanas deles é que eles usam um hardware commodity, então você e aí você já começa a ter algumas sacadas, né. O hardware é commodity? É mais barato? É, mas ele falha com mais facilidade. Então você precisa o quê? De um mecanismo de alta disponibilidade. Então, beleza. Então, esse é meu primeiro ponto. Para eu utilizar um NoSQL, eu preciso lembrar dessa característica. Outra coisa é que eu consigo distribuir os meus dados em várias máquinas de forma que isso fique transparente para a aplicação. De novo, eu trago toda a complexidade para o time de operação e tiro a complexidade do time de dev. Então, Cassandra também distribui os dados em várias máquinas. O SQL Server 2019 também utiliza essa abordagem de conseguir fazer essa divisão dos dados. Então, novamente, você precisa ter um time de operações que esteja apto a lidar com mais servidores. Isso faz com que a quantidade de dados processadas seja muito maior. E, por outro lado, exige também um projeto, um planejamento muito melhor. Porque, por exemplo, no MongoDB eu consigo dividir os meus dados em vários servidores. E aí, imagina que você tem os seus dados, você escolhe como chave para particionar esses dados um ID incremental. E aí você chega no final do dia com o seu último shard que tem os dados, vamos supor, de 1 a 10 fica no servidor 1, de 10 a 20 no servidor 2 e o restante no servidor 3. E no final do dia você tem 50 milhões de inclusões. E aí, novamente, você sobrecarregou a última máquina. Então, você precisa entender qual é o seu negócio para ver como que eu vou dividir esses dados. Esse é um ponto. O segundo ponto é como que eu vou consultar esses dados? Porque eu preciso consultar por uma chave que está particionando os dados. Por quê? Porque aí é uma consulta direta. Em vez do SGBD procurar em 50 servidores onde está o dado que ele precisa retornar para a aplicação, ele vai direto em um só por causa da chave. Então traz uma simplicidade monstra, assim, um desempenho fenomenal, mas traz também essa complexidade do projeto. Então, basicamente, todos eles vão trabalhar de forma muito parecida, dividindo os dados em várias máquinas. Essas máquinas são servidores muito mais baratos, então eu normalmente tenho um nó que vai controlar todos os outros, e eu tenho a possibilidade de subir quando eu falo de um banco na cloud, o que é muito legal, a possibilidade de eu, de forma muito rápida, conseguir adicionar servidores para processar uma quantidade maior de dados. E aí os dados são distribuídos normalmente de forma muito rápida, porque aí eu estou falando de servidores que estão dentro do mesmo data center, utilizando tecnologias bem legais de rede para conseguir fazer esse tráfego de informações. Aproveita até para complementar mais a parte, por exemplo, de escalonar, pensando em SQL, né, nos relacionais, ele promete consistência, ele promete integridade, então você não vai ter nodes diferentes para escrita, né, onde você tem as mesmas consultas. Pelo menos assim, a consulta você pode ter um nó de leitura,
né? É possível você ter isso com MySQL, com MySQL Server, MySQL, você tem nodes de leitura, só que sim, você precisa ter um servidor igual do outro lado, né? Eu vou ter aqui um node que eu escrevo, aqui eu vou ter um node onde vai ser o meu node espelho, digamos assim, vai ter as mesmas informações, e eu posso usar ele como leitura para eu não sobrecarregar tanto a leitura desse cara aqui. Só que quando a gente fala em transações, dificilmente você vai conseguir fazer uma consulta desse lado. Então, para ele garantir tudo que ele promete para você, ele vai sempre entregar esse cara aqui. Então, o escalonamento vertical nesse caso é você adicionar disco, mudar a máquina, adicionando máquina com CPU, mais memória. Eu já fiz muitas dessas manutenções. Lembrando, né, que assim, quando você adiciona a CPU, você precisa lembrar da licença. Exatamente. É um ponto bem, sabe, que pega bastante, porque hoje você tem as licenças, por exemplo, por cores, né? E às vezes você precisa de um ambiente, daquele seu ambiente com aqueles dados, você precisa subir para dar conta do que você está querendo entregar. Então você, sabe, pode ter esse lance de negócio com performance de aplicação e o que eu faço, né? E fora que quando você precisa ter um ambiente disponível 24/7, que foi coisa que eu já passei bastante, para você desligar o servidor, né, e trocar esse disco e garantir que isso não vai falhar. Então, o que a gente fazia? A gente preparava uma máquina antes. A gente deixava isso replicando antes. E no dia só fazia virada para garantir o tempo mínimo ali de disponibilidade. Acontecia, depois disso, alguns problemas de performance, porque os índices e blocos, dados não estão no mesmo lugar, gente, isso acontece. Mas, na maioria das vezes, tudo corria bem, né? E é um processo, assim, quando você fala em escalonar esses ambientes, escalar esses ambientes relacionais, onde o banco de dados SQL está, até mesmo no NoSQL, né? Pensando ali na parte, por exemplo, de infra, você tem que ter um cuidado muito grande. Então, você tem que garantir que o que você está entregando, também os parâmetros de sistemas operacionais, eles vão estar de acordo com as configurações novas que você está colocando nele, né? Então, assim, tem cuidado que você tem que fazer tudo. Achei legal a Amanda citar essa questão de deixar o projeto não pode ficar fora do ar. Na minha época era mais fácil isso, porque a gente deixava lá, eu entrava no FileZilla, não sei se vocês já usaram o FileZilla alguma vez na vida de vocês, mas ele conectava no FTP lá do servidor, e a gente deixava, toda vez que a gente subia um projeto, a gente deixava um arquivo lá chamado manutenção.html. Aí quando a gente sabia que ia fazer uma manutenção no banco de dados, alguma coisa assim, a gente ia lá, trocava o nome desse arquivo para index.html, as pessoas começavam a cair dentro dessa página e tava lá, serviço e manutenção. E aí a gente fazia o que a gente queria durante a madrugada. Mas realmente, tem coisas que não podem ficar fora do ar, né? É legal que vocês falaram ali, e pegando um pouco da fala da Amanda, deu para perceber que, e me corrijam se eu estiver errado, que escalar para leitura é mais simples do que escalar para escrita, né? Até por isso que surgiram, várias estratégias diferentes de bancos de dados, como, por exemplo, é o Cassandra que vocês já citaram, que é um banco de dados extremamente otimizado para escrita, né? A gente vê, por exemplo, o Discord, que utilizou o Cassandra, hoje eles utilizam ScyllaDB, eu acho que é um fork do Cassandra ainda mais otimizado. Então, cada vez surge um banco de dados ou uma estratégia diferente de banco de dados. A gente vê, por exemplo, DynamoDB, como acho que a Amanda tinha citado antes, FaunaDB, a gente vê uns novos chamados Time Series Database. Cara, tem BarataDB. Cara, e aí isso que eu queria perguntar pra vocês, assim, onde é que isso vai parar e o que faz sentido e o que não faz, assim, tudo faz sentido, tudo tem utilidade realmente ou não, assim, tem que voltar um pouco e reestabelecer? Eu tenho um pouco de medo dessa grande quantidade de bancos de dados que a gente está criando aqui, porque não é uma coisa simples, gente. Assim, um banco de dados é uma coisa tão complexa para você utilizar, que para você construir, então, me dá um certo calafrio. Por outro lado, cada vez mais vão surgir bancos otimizados para um ou outro framework. Então, isso eu acho bem bacana e eu acho válido. Qual é meu medo? Tem manutenção? Tem pessoas que conheçam? Você consegue lidar com isso em produção? Porque desenvolver, cara, desenvolver é lindo. Agora, o dia a dia, empresa de varejo, pensar numa Black Friday, como que essa aplicação vai lidar num momento de pico? E eu já sou a pessoa
pessimista, que eu já falei: "Tá, e se todo mundo aqui for ficar bilionário e a gente precisa lidar com um volume de 10 vezes maior, será que a gente consegue?". Todas essas possibilidades, elas sempre me trazem para alguns outros requisitos muito mais ligados à operação, à monitoração, manutenção, do que efetivamente ao o uso, porque o uso eu acredito que vai ser cada vez mais fácil, né, cada vez mais simples, e aí eu penso: "Tá, e como que eu garanto a qualidade de tudo isso? Como que se eu quiser migrar?". Porque também eu detesto essa ideia de, tipo, estou presa para todo sempre com um banco de dados. Não, talvez eu queira migrar respeitando o modelo do outro. Será que eu consigo fazer E isso? até com a. Dani, desculpa te interromper. Até com essa. Porque assim, a gente tá numa onda. A Amanda até falou que tá trabalhando com isso, de arquitetura mais distribuídas, né? Então, a gente vê muito Sim, microserviços, muito aplicação rodando em serverless. Então, a gente consegue ter serviços específicos da empresa rodando com bancos de dados diferentes que são otimizados para o que aquele para aquela serviço precisa situação. fazer, né? Exatamente. Então isso, quando a gente fala de até falando já de microserviços, é um dos conceitos mais legais, assim, falar de persistência poliglota, cada microserviço com o seu banco de dados, usando os dados no seu modelo, mas eles trazem uma complexidade enorme. É um caso que um dia eu te fiquei horas tendo que explicar de transações distribuídas. Porque na ideia do cliente ele conseguiria ter uma transação envolvendo 3 microserviços diferentes e, cara, então assim, a gente precisa tomar alguns cuidados para não cair nesses pontos, né, de tem suas vantagens, tem as suas qualidades. Eu acho super válido utilizar o banco certo na situação certa, mas, lembrando que não é só o desenvolvimento, que eu preciso estar bem consciente do que vem depois, para não ter aquelas ideias de, tipo, hoje está tudo funcionando e amanhã eu tenho que tirar o produto do ar, porque o banco de dados não vai aguentar. Principalmente quando você tem essa questão com os microserviços, né? Você tem ali toda a parte do microserviço, né, da aplicação separada, e se você está jogando isso para um único ambiente, apesar de eles estarem logicamente divididos, talvez fisicamente, o negócio não esteja bem assim, né? Ainda assim esteja no mesmo lugar. E se um microserviço dá um problema, né? Se ele começa a causar concorrência, ele vai fazer a concorrência de processo para o ambiente inteiro. Agora, se você pensa em usar coisas novas para cada microserviço, você tem que pensar também como isso vai evoluir e como um pode falar com o outro. Por exemplo, a gente vê muita atualização aí de MySQL, né? Atualização nova saindo, feature nova saindo, e aí você tem como aproveitar aquela feature. E será que esse outro banco diferente que acabou de surgir, que o seu amiguinho testou ali, achou legal, e você quis começar a usar em uma funcionalidade, na hora que você precisar evoluir essa outra funcionalidade, vai fazer sentido? Né? Será que você não vai ter que, como a Dani falou, ficar preso a isso? Então, é uma proposta assim, beleza, pode ser uma proposta legal, mas e ali na frente? Dificilmente a gente tem um banco de dados que fica ali e ninguém mexe, ninguém vê, né? Uma hora você vai precisar ver e saber o que vai fazer com ele. Então, essas propostas novas é muito arriscado. Se você quer chegar muito à frente e pensar que o seu ambiente vai crescer, que o seu ambiente vai ficar ali produtivo por bastante tempo, que você quer entregar algo com qualidade. Então, é interessante pensar sobre essa questão da evolução. Agora, se for ali, cara, para algo simples, algo que realmente você não vai ter tanto problema e que você não vê custo de tempo e dinheiro em migrar, é bom. Mas tem alguma dessas estratégias que fogem do tradicional? Porque assim, tradicional hoje, MySQL, né? Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server, daria para citar mais alguns. Ou MongoDB, praticamente, assim, eu acho que são as coisas que eu mais vejo, assim. Tem alguma das outras, talvez, banco de dados em grafo, tem aquele Neo4j, né? Não tem, tem um monte de coisa assim. Tem algum desses bancos com novas propostas que vocês já testaram, que vocês olharam e falaram, aí tem coisa, aí eu gostei, ou realmente, assim, acho que talvez tem que esperar um pouquinho amadurecer mais? O Neo4j eu sou suspeita, porque eu adoro trabalhar com ele. Embora entender a modelagem, a estrutura de um grafo, para mim foi extremamente difícil. Eu precisei voltar em alguns conceitos da faculdade, porque eu acho que eu estava dormindo nas aulas, e aí para conseguir entender e aí fazer um bom uso dele.
Então o Neo4j me ajudou bastante e eu gosto muito de utilizá-lo, por exemplo, quero saber onde determinada informação está sendo usada. Então, na parte de gestão de dados, ele é muito eficiente. Para gestão de metadados, gestão de dados mestres, ele é excepcional. Já usei um pouco o Cassandra, só que o Cassandra, ele tem uma sacada, né. Cassandra com 3 nós, não dá nada. Assim, bom, mas para mim ele não justificava toda a dificuldade da configuração, da montagem do ambiente. O X da questão é que quando eu coloquei o quarto nó, aí ele começou a mostrar que, assim, fenomenal na escrita, realmente é uma excelente escolha, mas para mim só compensou com mais de 3 nós. O Redis eu já usei algumas coisas bem legais dele. Gosto do Redis pela possibilidade de utilizar como cache, mas de ter estruturas de dados um pouco mais elaboradas, porque chave e valor, e aí de verdade eu também sempre pensava assim: "Ah, chave e valor, uma chave é uma string e o valor é uma string e todo mundo trabalha com string". Não, e não é isso, cara. Vai muito além, eu consigo ter estruturas bem complexas, então ele é muito legal, desde que você utilize todo esse poder que ele tem de consultar, de criar estruturas corretas. Mas, o RavenDB também eu já mexi um pouco, achei bem legal usando com o C Sharp. Amanda, conta pra gente quais que são tuas abas de documentação de bancos de dados escondidas em algum navegador secreto aí. Eu até me sinto mal às vezes de não ter continuado nesse projeto, né? Eu saí, mas foi desse BarataDB que eu comentei com a CrushDB. Ele é um SQL em cluster, ou seja, ele promete ali uma questão de distribuição, né, de dados. Ele é até bem antigo, não é? Pensando em quando eu vi o projeto, assim, quando eu ouvi falar dele e quando esse projeto começou a sair, faz mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos. Assim. E eu não consegui, de fato, trabalhar, mas lembro que começou a surgir, eu bati ali alguns acessos em dev, atendi no plantão também, assim, dev, mas a proposta dele eu achei muito interessante. Eu até achei legal pensar dessa forma, que são dados dentro de S3, dados de log dentro de S3, fazendo consulta com a Tina. A gente não chama isso de fato de um banco de dados, mas são soluções que eu acho que é legal ser explorada, né? A gente pode jogar documentos ali dentro de um S3 hoje. A gente tem as ferramentas ali dentro da própria cloud que dá para você fazer uma consulta em SQL, como se você estivesse dentro de um banco de dados, né? E também eu trabalhei na questão de logs ali com o Elasticsearch, né? Jogando ali dentro. Como eu falei, não foi uma proposta de fato para negócio, né? Foi mais ali para atender uma questão de ambientes de logs que a gente tinha que lidar. E atendeu super bem, assim, algo que se alguém me perguntasse há um ano atrás, eu ia falar, nem sei o que é isso, né? Não vou lidar com isso. E ele foi muito bom. Eu quebrei, inclusive, eu vim quebrando muitos paradigmas da minha cabeça em relação a banco de dados, né? Igual, quando o pessoal falava para mim sobre Redis, eu ficava tipo, mano, isso não é um banco de dados. Só que pro que ele oferece, né? Assim, acho que o que cada um oferece ali, é bacana você também conseguir explorar isso e ver que dá certo. Tem essa parte boa, às vezes a gente vai para um lado que não pode atender bem, mas você vê que nem tudo é só negócio, né? Nem tudo é só ambiente de produção, ambiente crítico. Não, pô, ali é um ambiente de log que eu precisei jogar no Elasticsearch e deu super certo. Então, acho que essas foram as coisas mais diferentes do convencionais que eu trabalhei que deu bom no princípio e eu gostei. Que massa, pessoal. Bom, eu tinha mais alguns tópicos aqui para puxar, mas eu acho que a gente já tá chegando num ponto legal da conversa, a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e achei muito massa conseguir tirar dúvidas na minha cabeça. Infelizmente é uma pena que a gente ainda não chegou no veredito entre SQL e no SQL, né? Mas eu quero que vocês deixem aí algum tipo de mensagem final, caso vocês queiram conversar alguma coisa, e também aquele jabá básico, caso vocês utilizem alguma rede social a mais. Eu sei que a Dani falou que ela compartilha alguns artigos, então seria super legal convidar o pessoal aí para consumir esses conteúdos também. Ai, gente, super obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês. Amanda, tô com tanta saudade de você. Gente, SQL ou NoSQL, se alguém começar a defender muito um banco ou outro, desconfie dessa pessoa, tá? Existem várias possibilidades e cada uma delas vai dar certo em uma situação. Não sejam defensores ferrenhos de tecnologia nenhuma,
mas entendam os conceitos por trás de cada uma delas. Essa que é a minha dica. Me sigam, conversem comigo. Eu tenho tentado responder rápido, nem sempre eu consigo, mas eu tento. E vocês me acham como Dani Monteiro DBA em todas as redes. Usem Não as vai dar redes... pra escalar a Dani pra responder as queries mais rápido, hein? Não. É só isso que não. Mentira, gente, eu posso dar umas dicas, mas nem sempre eu consigo. É um super prazer conversar com vocês. Cuidado, se cuidem, se cobrem menos. Cuidem das pessoas que estão próximas de vocês. Tá tudo bem conhecer 10 bancos de dados. Tá tudo bem conhecer um só. Tá tudo bem cansar de tudo e resolver mexer com design. Cara, tá tudo bem. A gente já se cobra tanto de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, de aprender tanta coisa, de ser o melhor, de trabalhar, de tirar certificação, fazer faculdade. Calma, vamos aproveitar, vamos cuidar da nossa saúde mental e nem sempre essa cobrança, quer dizer, quase nunca essa cobrança vai te ajudar a ser mais feliz e aproveitar mais o tempo que você tem. Então, é isso, gente. Que isso, mensagem filosófica pra finalizar o podcast. E a Dani falou que tá tudo bem, não interessa onde vocês salvam os dados, então vocês podem salvar num arquivo JSON, que fica na raiz do projeto ali mesmo, vai servir super bem. Não é Eu tô assim, brincando. gente. Chama o DBA nesse caso. Amanda, quer falar aí também? Gente, acho que assim, aproveitem a comunidade, ela tá aí para ajudar em muita coisa, sabe? Se você tá com dificuldade de pensar em como começar o seu projeto, joga lá no Twitter que um monte de gente vai chegar, vai dizer que experiência passou com aquilo. E, tipo, não necessariamente você tem que sair discutindo com o pessoal, mas absorva aquilo de forma que, como pode te ajudar, né? Pô, cara, você pede ajuda com documentação que ele seguiu, que problemas que ele passou, pra Dani, pra mim, vai ser, assim, eu falo pra vocês, a comunidade de tecnologia aí no Twitter, né, nos meetups da vida ajuda bastante, é uma coisa, assim, que eu gosto muito de estar por perto, inclusive até com coisas que eu tenho, como eu falei, né, eu sinto, assim, que minha curva de aprendizado em MongoDB tá indo até hoje, e a comunidade tem me ajudado bastante, inclusive já até recorri a Dani no WhatsApp, Dani, me ajuda com isso aqui. Porque a gente sempre pode se deparar com coisas diferentes ali. Não importa se você trabalhou por 1 ano ou 5 anos com aquilo, às vezes tem algo que você não viu, ou algo que mudou de alguma atualização que veio. Não se sinta inseguro, não sinta que você não sabe, eu sou, né, incapaz. Não é assim que funciona. Fica tranquilo, pergunta e com certeza as pessoas vão te ajudar, né? Vão ajudar a evoluir, isso legal. Eu tô nas redes sociais com o Nick, eu dificilmente ouço o meu nome, então _mport, eu não sei se vai ser fácil buscar, mas acho que vai ser prático de achar. Tô muito feliz de ter participado aqui desse papo. E Dani, gente, a Dani é uma pessoa que eu admiro bastante, admiro muito, assim, desde, há muito tempo, né? Até ela comentou que eu gostaria de falar também que foi o caso de quando eu perdi minha filha. Eu sei que nem louca no evento procurando minha filha, e minha filha tava sentadinha lá assistindo o evento da Dani. Foi onde eu deixei, eu só esqueci que eu tinha deixado ela sentada lá. Eu achei que ela tinha saído pela porta e sair atrás. Então foi uma história muito engraçada que eu tenho com ela. E várias, assim, né, eu venho das comunidades, eu evoluí, assim, na área de TI através do apoio da comunidade. E a Dani é essa pessoa que diretamente, pensando em DBA, foi a pessoa que me apoiou ali, né, na comunidade. Então, fico muito feliz de ter participado aqui, principalmente de estar do lado da Dani nessa conversa. Que isso, hein? Declaração, Dani. Já Sim. Vai dormir mais feliz. Meu, eu vou chorar, parem. Pior é que eu choro mesmo, gente, eu não tô brincando. Ô Dani, e assim como tu não deixa perder dados, né, como tu falou, não tem como perder dados, também não tem como perder filho, né, já deixasse esse ensinamento aí pra Amanda e já salvasse ela dessa também. Não, mas agora falando sério, eu vou aproveitar que vocês duas estão aqui, vou compartilhar minha tela, mostrar meu editor, tem uma query que tá executando muito devagar aqui, se vocês puderem... Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Galera, obrigado. Última pergunta antes da gente se despedir, vocês já fizeram algum update ou delete semware ou não? Não, porque eu sou medrosa. Eu já fiz drop na produção achando que tava no Slave. Nossa! Já fiz. Cara, eu já fiz muito de, sabe quando tu fica com os dois SGBD assim aberto na tela? Metade tela. Um tá no localhost e o outro tá no online. Porque antigamente, o dev tinha acesso a tudo, né? E aí eu tava rodando uma query em um, rodava em outro pra ver se dava certo. Daqui a pouco eu rodava no outro sem querer, uma que não era pra rodar e deletava tudo. Mas...
tudo bem, né? A gente vai aprendendo com isso. Aprendizado, gente, backup. Não esqueçam, backup. Validem seus backups. Testem o backup, tá, gente? Testem o backup, Perfeito, galera. Obrigado pela participação e tô feliz demais. Com certeza quem assistir até o final, quem ouvir até o final vai sair muito mais preparada para escolher o banco de dados certo na hora certa. E quem tá assistindo, claro, não esquece de deixar um comentário, um like, se dá pra deixar. A gente tá em todas as plataformas de podcast possíveis, então, sei lá, todas as opções que tem de estrela, coração, que mais que tem. Então deixem aí, a gente tá no YouTube também, quem quiser assistir ao podcast e não só ouvir, deixem as dúvidas lá e quem sabe se surgirem ótimas dúvidas sobre banco de dados, eu não peço pra Amanda e pra Dani depois darem uma passada lá pra responder. Valeu, galera. Tchau, tchau.